Oi meninas, tudo bem? Graça e paz. Eu sou a pastora Débora, da Igreja Projeto 4, casada com o pastor Rodrigo, da Igreja Projeto 4 também. Nós temos duas filhas, a Pietra, de 13 anos, e a Manuela, de 9 anos. Estamos nesse projeto Mulheres que Inspiram. Então, se essa história que você vai ouvir te inspirar, deixe um comentário, compartilhe o vídeo. Curta e se inscreva na nossa página também, para você estar sempre atualizado aí do que está acontecendo nas nossas redes sociais. Hoje nós estamos num momento mulher um pouquinho diferente. Tivemos a grande ideia de trazer testemunhos, mulheres que nos inspiram. Eu tenho certeza que você conhece alguém que tem uma história que te inspira em algo. E hoje nós temos a Cris. Muita gente já conhece a Cris. A Cris é mãe da Elô, do Miguel, ministra na igreja, esposa do Rafa. E através da história dela, da vida dela, eu tenho certeza que você vai ser inspirada por Deus, pelo Espírito Santo, a viver algo diferente, assim como ela tem vivido. Quero deixar com vocês, para nós iniciarmos, no livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, que diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu sei que é isso que a Cris tem vivido e ela vai contar um pouquinho pra gente. Eu quero fazer a primeira pergunta para ela. Cris, quero que você conte para nós a história da Cris antes de conhecer Jesus, sua história de vida. A minha história de vida? É uma história assim, como qualquer pessoa, né, que não tem Jesus. Claro, né, cada um tem a sua individualidade, né, mas eu sou uma filha, assim, de uma família muito grande, de 12 irmãos, né, meu pai, ele teve 3 mulheres, então, tipo, minha mãe, mais 2, assim, então, somos em 12 irmãos. E eu sou quase a caçula. Abaixo de mim tem só mais 3, né? Meninos, 3 meninos. No total, o resto tudo menino. Uhum. Né? E o que mais? A minha mãe faleceu, eu tinha 6 anos. Então, a Cris, filha do Darcy e da Aparecida, né? Eu perdi meus pais. A minha mãe com 6 e meu pai com uns 18, quando eu ia me casar, 18, 20 mais ou menos, não me lembro. Uhum. E a gente, que assim, 6 anos é muito novo, né, pra gente começar a viver, né? Sim. A ter percepção, né, das coisas. E aí foi ali onde comecei a perceber muitas coisas, né? Eu morava com a minha avó, né? Depois que a minha mãe faleceu, eu fui morar com a minha avó. E é muito difícil, né? Não ter ali a sua mãe pra poder te direcionar, né? Uhum. Então a gente vivia muito, assim, era muito gostoso, porque a infância, né? Infância é o quê? Você, pelo menos na minha, a gente brincava na rua, e saía de casa cedo, voltava tarde, brincava de tudo aquela rolemã, era alerta, é mamãe da rua, Betsy, pé no chão. Então era isso, era muito gostoso. A minha infância, apesar da dificuldade, né? Eu sempre, nossa, não tenho que reclamar da minha infância, foi muito gostoso. Mas vem as dificuldades, né? Sim. Muito cedo. Muito cedo, tipo, percebendo que não tem mãe, muito cedo passando dificuldades. E eu sempre tive experiência com Deus, mas eu não sabia que eu tinha, né? Que eu já tinha essas experiências com Ele. Teve uma vez, ai, que coisa de louco. Vou contar. Eu tinha 6 anos, a minha mãe tinha acabado de falecer e a gente foi morar com meu pai, né? Eu sempre morei no Caxambu, né? Aqui em Jundiaí. E a gente foi morar com meu pai na Vila Aparecida. Então, nossa, meu Deus, que loucura, né? Eu gostava da minha avó, assim, eu era grudada com a minha avó. E eu lembro que, ai, meu Deus, não acredito que eu vou contar isso. Era de madrugada, a minha irmã trabalhava numa padaria lá no Caxambu. E, ai, essas crianças ficar vendo desenho é coisa de louco.
Eu peguei a minha trouxinha, enchi uma trouxinha assim, de sacola no mercado, coloquei um monte de roupa nessas trouxinhas, esperei a minha irmã sair, era umas 5 horas da manhã. E ela fazia o mesmo caminho do Caxambu, eu sabia. Tinha que pegar uma pista, que eu sabia chegar lá, era uma estradinha de terra. A gente sempre pegava essa estradinha para ir para casa do meu pai. Então eu lembrei dessa estradinha, peguei essas trouxinhas 5 horas da manhã. Sozinha. Com 6 anos. Meu Deus, Cris. E 6 aí? anos, peguei essa estradinha, ainda encontrei um moço no meio do caminho. Aí esse moço me reconheceu, perguntou se eu era filha do meu pai, né, o Darcy. Ele falou, você é filha do Darcy? Madrugada, tudo escuro, imagina, 6 anos. E aí eu falei, eu sou. Aí ele falou, eu falei, você tá indo pra lá? 6 anos, meu Deus, que loucura, né? Aí ele falou, não, eu tô indo, posso ir com o senhor? Aí, posso, mas eu só pedi essa carona pra ele porque tinha numa encruzilhada, cheia de macumba, eu tinha medo. E qual que era a sua intenção? Ir pra casa da minha avó. Voltar pra casa da minha avó. E cheguei lá, assim, pra você ter uma ideia, eu vi o ônibus da minha irmã chegando. Nossa. E ainda tentei me esconder pra ela não me ver. Aí passei assim, rapidinho, fui pra casa da minha avó. Bati lá, minha avó se assustou, né? Aí ligou pra minha irmã, aí todo mundo brigou comigo, não sei o que tem, me botou no ônibus de volta, peguei o ônibus sozinha e voltei. E até que idade foi essa convivência com a sua avó? Então, minha avó não foi muito mais tempo, né? Eu não tive muito mais tempo com a minha avó. Eu lembro que, acho que 1 ano mais só eu consegui ficar com a minha avó. E eu sempre ia na casa dela, né? Agora eu vou dar uma continuada na história, porque minha avó entra na história de como eu conheci a família do Rafa. Gente, a Cris tem uma história extraordinária dela de relacionamento com o marido dela, que ela vai contar. Então, o que aconteceu? Ai, meu Deus, é muita loucura lembrar agora. A minha família conhecia a família do Rafael, assim, há muito tempo, né? O meu pai teve bar na casa da família dele, que, assim, eu morava na vila. Do outro lado da vila, na pista, era a chácara da família do Rafa. E meu pai teve um bar lá. Tinha uma casinha lá embaixo. E ele fez um bar ali. E a mãe dele acabou conhecendo a minha mãe. E o avô, né? Porque a família do Rafa conheceu a sua família. A minha família, sim, nessa questão. E a mãe dele também foi mãe de leite do meu irmão. Mais novo, mais velho que eu. Nossa, Cris. E aí foi assim que a gente acabou se conhecendo, então a gente tava sempre brincando lá na vila, tudo, né? E assim, nas férias do meio de ano, quando minha mãe morreu, eu ficava na minha avó, só que eu mais ficava na casa deles do que na minha avó. E isso durou mais 1 ano, na outras férias também. Eu já fui direto, daí eu fui pra casa da minha avó, fiquei lá. E aí eu me lembro, eu não sei se tem mais 1 ano de férias ou não, eu sei que foram 2 anos, eu passava com eles. E nessas férias, eu lembro que eu não voltei mais pra casa. Aí eu fui passando, eu tava achando até estranho, porque era muito gostoso, não queria ir embora, né? E eu falei, nossa, vai voltar às aulas e ninguém mandou ir embora ainda? Porque, né? Criança não quer ir embora. E foi ficando. E fui ficando, aí de repente, quando eu vi, ela chegou com material escolar pra mim, com tênis, com roupa, assim, pra mim, sabe? Eu falei, ai meu Deus, eu não acredito que na realidade... Você era adolescente na época? Não, eu era criança ainda, eu tinha 9 anos, né? E assim, na realidade, eu queria, desde quando minha mãe morreu, era onde eu queria ficar, era na casa deles. Eu não queria ficar mais na minha casa, tipo, não queria mais. A gente quer ficar num lugar que é gostoso, né? Ficar, que a gente se sente amado e tal. E assim, eu me senti amada lá, assim, sabe? Então, aí eu fiquei lá. Passou lá as férias, e quando eu vi, eles já estavam me levando para a escola, e depois de uns 2, 3 meses eles chegaram com um papel para mim, assim, falando que tinham pego minha guarda. Aí eles pegaram minha guarda, então eu acabei meio que sendo adotada pela sogra. Meio confuso, né? Mas foi mais do que aconteceu. Eu acabei morando com eles. Sim, Deus ali estava cuidando de você. Enviando uma família para cuidar de você. Sim, apesar de eu ter 12 irmãos não, que 2 tinha mãe e os outros 3 também tinham, mas a gente que era em 7, né, que era da mesma mãe, a gente não tinha, então era cada um por si, assim, Deus por todos, né. Até quando
eu fui, que eles pegaram minha guarda, e aí, tipo, que aí a gente fica sabendo das coisas, né? Fiquei sabendo que tem que ter uma audiência e tal. Nessa audiência, meu pai nem apareceu. Aí, depois você fica pensando, fala, olha só, nossa, né? Mas imagina a cabeça dele também, né, Cris? Eu não consigo imaginar nada, né? Perdeu a mãe dos filhos, os traumas, né? Aquilo tá aflorado ainda, diante de uma perda muito grande. Sim, ele falava que ele gostava bastante da minha mãe, assim, né? É uma história bem, assim, bagunçada, assim, né? Da minha família, assim, mas... Assim, da parte dele eu não sei muito, eu sei da minha, né? Sim. É tudo muito confuso, né, essa situação. E aí, eu lembro que eu encontrei ele no ponto de ônibus ali da entrada da chácara, que da onde eu morava. Aí eu passei assim, ó. Eu falei, nossa, é meu pai. Aí eu saí, aí eu dei um beijo nele e voltei. Eu falei, nossa, bagunça tudo a cabeça da gente, né? Eu falei, nossa, mano, nem apareceu e agora eu vou lá dar um oi. Fui lá, dei um oi. E depois a gente vê que é cuidado de Deus. É que nem você falou, sabe? Foi cuidado de Deus comigo. Porque eu era a menina mais nova. E meus irmãos já tinham passado por N situações, assim. Inclusive eu junto, né? Um pouquinho antes, eu e minhas irmãs, a gente tinha sido abusada, né? De uma pessoa lá. E, então, assim, era uma situação muito difícil, né? Então, acho que meio que foi cuidado de Deus. E ele também, talvez, ele quisesse, né? Que acontecesse isso mesmo. Só que a gente não entende, a gente é pequena. Então, passa aí coisas na nossa cabeça. Até passava, assim, que eu não era da família mesmo, que eu, sei lá, que eu era achada na... Como fala? Como que chama? Caçamba, essas coisas, né? Porque a gente escuta essas conversas por aí, até de brincadeira, né? Você tá se achando na caçamba, até tem uma história, outra história, assim, de livramento mesmo, que eu tava com os meus irmãos. A gente morava no Jardim Pacaembu, acho que a gente morou bem pouco tempo, assim, lá. E a minha irmã falando essas coisas pra mim, né? E eu mesmo não lembro. Ela falou que eles estavam lá na... Como é que chama? Ai, deu branco. Na calçada. E não sei o que aconteceu. Eles me largaram. Eu era bebê. Me largaram lá e entraram pra dentro. Nisso, acho que eu fui pra rua, engateando assim. Aí um caminhoneiro bateu lá no portão e falou, viu, esse bebê aqui é de vocês. Tá aqui. Ai, nossa, não sei o que. Ai, é sim, não sei o que. Imagina, olha só. Né? É livramento, é mão de Deus, desde pequenininha, né? E Cris, conta pra gente como que foi o seu encontro com Jesus. Como que foi esse processo da sua conversão, de conhecer a Jesus, o aceitar, saber da salvação? Como que foi isso na sua vida? Então, eu tinha uma amiga, vocês vão conhecer ela, né? Vocês conhecem, a Paloma. A gente se conhece, é daquela turminha daquele tempo mesmo, sabe? Que eu Sim, de infância. De infância. Então, todo mundo brincava junto. A Paloma, então era o Café, irmão dele, meus irmãos, todo mundo brincava junto. E a família dela, né, tinha se convertido. E eu tava nessa luta, nessa busca, né, de saber quem eu era, né? Eu lembro que tinha uma música do Jota Quest, acho que vocês vão saber. O vento traz você de novo. O vento. E aquilo ficava, assim, em mim, sabe? O vento, mas o que é esse vento? Né? E eu era católica antes. E eu lembro que eu tava assim, na missa e, de repente, eu queria chorar ali. Aí eu segurei, eu falei, meu Deus, eu vou começar a chorar. Os outros vão querer saber o que tá acontecendo comigo, né? Não vou chorar. E aí, eu acho que foi ali que eu senti o Espírito Santo pela primeira vez. Amém. Na Igreja Católica. E aí, eu fui entendendo mais ou menos o que era. Eu tava indo para um outro lado, quase de... Como é que chama? Essas coisas de... Ai, não lembro agora o nome, mas é um outro lado, assim, de mesa branca, essas coisas. Eu tava quase indo, porque a minha avó, ela me levou espiritismo. A minha avó era, né? Então eu ia com ela assim às vezes, mas eu ficava longe, assim, nunca participei uma ou duas vezes assim longe, né? E eu tava quase indo para esse lado, porque a gente quer saber, né? O que é. E aí eu lembro que depois que eu tive lá na igreja, que eu senti aquilo, eu falei, não, é alguma coisa que eu preciso saber o que é aquilo. E a Paloma sempre me chamava, sempre me chamava, sempre me chamava.
E aí eu fui morar com a família do Rafael, tudo e tal, né? Aí a gente é adolescente, né? Começa a crescer e de repente a gente olhou um pro outro ali e a gente falou, oh, meu Deus, tem um negócio aqui. Rolou uma química. Rolou. E a gente não podia namorar, né? Mas a gente namorou escondido, 1 ano, e depois os pais dele, assim, descobriram, e aí eles vieram falar comigo, olha, não é legal, porque, né, é responsabilidade minha, se acontece alguma coisa com você, você tá aqui na minha casa, vocês vão se decidir, não tem problema. Ela até nunca não falou não namora, mas ela falou que eu precisava me decidir. Quantos anos vocês tinham, Cris? Assim, na decisão, eu falo que quando você tem 16 anos, eu acho muito importante. Pra mim, foi muito importante essa data. Não sei, acho que pra você também, né? Pra mim, 16 anos foi uma idade muito importante, que foi uma decisão que eu tive que tomar. Por quê? Na casa do Rafael tinha tudo. Eu tinha cama, tinha roupa lavada, tinha comida, eu não precisava me preocupar com conta, nada. Só que lá na casa dos meus irmãos era diferente, né? Era cada um por si, Deus por todos ali, entendeu? E aí eu tive que me decidir. Você não queria perder aquilo também? Não queria, né? Porque eu já tinha visto a dificuldade. Eu olhava de longe a vida dos meus irmãos, assim, e sabia que eu não queria pra mim. Então, eu não queria, tipo, casar, não queria engravidar sem casar, sabe? Eu não queria, tipo, ficar beijando todo mundo, não gostava desses negócios de ficar ficando, não gostava. Então, algumas coisas eu olhava de longe e eu falava, eu não quero isso pra mim, não. É muito bagunçado, olha que confuso que é, sabe? Uma situação muito difícil. E aí eu falava, não quero isso pra mim. Beleza. Daí eu peguei e eu falei, ai meu Deus, só que também não aguento mais ficar aqui olhando, né? Eu ficava amiga das namoradas do Rafael. Era difícil. Assim, nunca desprezei nenhuma, sabe? Mas era muito difícil, porque eu gostava dele. E homem não tá nem aí, né? Então, assim, eu gostava dele, eu falei, não aguento mais também. Aí eu falei, ai meu Deus, peguei e fui. E aí passei um pouco de dificuldade ali, né, com os meus irmãos, porque você não tem um adulto pra te direcionar. Sim. Eram todos aí. Não era adulto, mas também não era criança. Tava ali no meio termo, sabe? Muito sem direção, era muito difícil. E a Paloma sempre me chamava, Cris, vamos, não sei o que, vamos. E aí eu saí da casa dos pais do Rafael pra ficar com ele. Depois de um ano a gente se separou. Então ficou um negocinho aqui, né? Ai meu Deus, agora eu coloquei tudo a perder. Não deveria. Mas eu tinha ido e a Paloma sempre me chamava. Eu falei, não, um dia eu vou. Eu nunca falei, não quero, para de me chamar. Não, eu falei, um dia eu vou. Quando eu achar que é pra ir, eu vou. E ela, não, tá bom, então você Conhecendo a Cris, imagina a insistência da Paloma. Vamos, Cris, vamos, Cris. Ela foi muito insistente, muito amorosa, também teve muita paciência comigo. Nossa, e graças a Deus, eu sou grata por ela, assim, até hoje, sabe? Eu sempre falo pra ela assim, minha mãe, obrigada. No Dia das Mães mandava mensagem, hoje não, né, pá? Mas eu sempre mandava uma mensaginha ou outra no Dia das Mães pra ela, e assim, muitas mães, né, que eu tive, vários pais, os pais do Rafael, o pai do Rafael, o meu pai, eu sou grata, né, a várias mães que eu tive também, a minha mãe, a mãe do Rafael, as tias do Rafael, as mulheres de outra, né, de outra igreja que eu congreguei, que foi onde eu comecei, né? E assim, muita gratidão, assim, eu tenho por todos, assim, eu tive muitas mães. E aí, nesse tempo, ela me chamava, né? Me chamava, você que tem, deu, até que quando aconteceu isso comigo, o Rafael peguei e falei, quer saber? Eu vou. Eu vou porque eu não tenho nada a perder mais, né? Sim. E aí, peguei e fui. E aí, eu comecei um negócio assim que você começa a conhecer Jesus, você fala, meu Deus, essa coisa existe? É real isso daí? Porque a gente nem imagina, né? Sim. E aí foi quando começou assim a minha conversão. Foi ali com a Paloma, né? Ela me ajudou muito ali. E depois de um tempo, o Rafael quis voltar a namorar comigo. E aí eu falei, agora se você quiser namorar comigo, o negócio é diferente. E aí ele quis também. E aí foi quando ele foi também pra igreja. Por muita insistência também. Não foi assim, vai, agora vamos, né? Não, assim, eu chamava muito ele e falava, não quero. Até um dia que eu chamei, ele pegou e falou, vamos fazer o seguinte, você não para de me chamar. O dia que eu quiser, eu vou. E aí eu parei. E aí eu comecei a orar pra ele ir. Aí parei, falei, tá bom, né?
não vou mais chamar. E comecei a orar, até que um dia eu falei, tô indo na igreja. Ele, não, peraí, como é com você? Eu falei, o quê? Sabe quando você fala, não acredito, ai, obrigada, Senhor. E aí ele começou a ir, aí começou a tocar bateria, porque já entrou ali, tava precisando, e já depois de um tempo, né? E eu já cantava também lá, e desde lá. Ele na bateria e eu cantando, desde lá. Não, e o Rafa, gente, ele é um exemplo, né? Pode chover, canivete, que ele não perde o corpo. É verdade. É muito estranho. Só quando nasceu a Heloísa e o Miguel. Não, foi muito insistente também, senão ele já tá aqui. Não, peraí que eu vou lá. Você vê como que muda, né? Que eles conheceram a Jesus. Meu Deus. Ô Cris, fala um pouquinho pra gente. Toda essa sua história de vida, tantos traumas, gatilhos na sua mente, né? A gente sabe que você até tem um acompanhamento hoje, aconselhamento terapêutico com o pastor Rodrigo, mas hoje, toda a sua história, tudo aquilo que você viveu, tudo aquilo que você se firmou em Jesus, né? Aquele vazio que você procurava o preenchimento, procurou no Espiritismo, foi para o catolicismo, esses traumas, esses vazios familiares, porque a gente sabe que isso é muito grande na vida de quem perde alguém, né? Familiar falando. Tudo isso, quando você conheceu Jesus, hoje, a sua história, todas as suas mudanças, o que você tem a dizer para pessoas que ainda não conseguiram, sabe, superar traumas, não conseguiram ter essa mudança de mente que a gente leu lá no começo, o versículo, né? Que Deus, ele tem para nós a boa, perfeita e agradável vontade dele, mas a gente precisa dar esse passo, e você conseguiu, né? A partir do momento que você conheceu Jesus, você entregou sua vida para ele, o Rafa conheceu, vocês se casaram, né? A gente pôde participar desse momento. Houve uma mudança de mentalidade também, né? Sim, muito esforço, né? Você tem que fazer uma decisão, né? Ou você inclina para um lado, ou você inclina automático para o outro, né? Sim. E eu falei, não tem como eu querer voltar para um lugar que eu nem sabia o que eu era, né? Eu nem não tinha, por exemplo, pai mesmo, assim, para mim eu não tinha pai, eu não sabia o que era pai. E aí quando é muito forte essa questão da identidade, você saber que você tem um pai, sabe? Porque, meu, pai é tudo, né? A gente tem essa questão, ainda mais mulher, né? Pai é tudo pra gente. Então, quando eu descobri que eu tinha um pai, então acho que mudou tudo. Foi aí que mudou tudo. Porque se você pertencer a alguém, muda tudo. Sim. Né? Então, assim, esse sentimento de você pertencer a alguém, acho que muda muito, assim. O que me ajudou muito foi essa questão da identidade. Depois que eu tive essa identidade firmada dentro de mim, ainda que eu não soubesse que era essa questão de Deus, né? Da filiação, ainda que eu não soubesse, eu sabia que existia, e isso ficou muito forte em mim, e nunca mais eu queria largar, porque não tem como eu voltar para uma coisa que não queria nunca mais, eu não queria mais voltar. Então eu falei, daqui pra frente, é difícil, porque às vezes vem a dificuldade. Mas a questão da filiação é o que pesa muito pra mim, que pesava muito, sabe? Eu sabia que eu tinha um pai maior. Tanto que quando eu era criança, gatilho nessas coisas. Eu lembro que tinha uma musiquinha que era de uma novela, porque a gente, né, via muita novela. E eu lembro que era pequenininha e eu ficava cantando. Alguém no céu, olhai por mim, guarda os segredos que eu tenho. E eu sabia que tinha alguém olhando por mim. Então, e aí porque essas coisas ficam guardadas dentro da gente. Então vai juntando uma coisa com a outra. O vento, o que é o vento? O vento é Deus. Então as respostas, ela vem. O vento é Deus. Alguém no céu é o meu pai, é Deus. Então as respostas vão chegando e vai preenchendo você, entendeu? Sim. E assim, todo trauma, tudo aquilo que você não tinha resposta, começa a ter. Tudo que não tinha sentido, começa a ter. Amém, Cris. Então é isso, sabe? Eu acho que identidade é o que mais marcou e me marca até hoje. Você
ter essa identidade em Cristo. Saber que você tem um pai maior. Tanto que eu sofria. Nossa, Dia dos Pais. É difícil, né? Hoje, assim, eu não sofro mais. Eu tenho meu pai que tá comigo todos os dias. Todos os dias é o dia dele, entendeu? Então, não sofro mais. Claro, você fica pensativo e tal, não é? Você não é de ferro, né? Mas eu não sofro mais com isso, sabe? A identidade é o que me marca, assim, mais. Que eu tenho um pai e tenho pessoas para me ajudar. Porque, assim, o tempo todo, a minha vida foi assim. Eu ficava olhando pessoas. Ó, isso aqui faz isso, aqui, ó. Legal isso aqui. Nossa, ela é maravilhosa. Quando eu conheci você, eu falava assim, nossa, gente do céu, gente, eles são maravilhosos. Isso faz 18 anos, gente. E não saía da casa deles, assim, lembra? Que eu não saía, gente, que vergonha, não saía da casa deles. Pietra nasceu, tava lá no hospital. Todo dia eles batiam na nossa porta. Todo mundo, não era só eu, né? Era o jovem, todos os jovens, né? Daquele tempo ficava lá todos os dias. E assim, foi o que me ajudou muito. Estar perto de pessoas que eu sabia que podia agregar de bom pra mim, sabe? Sim. Foi o que me ajudou a chegar até aqui. Então, assim, o que eu falo fica perto de gente que vai te agregar, sabe? Que você, tipo assim, e não se diminui, é difícil. Que até Deus tratar, né? Todos os traumas, você sabe, né, que eu tô falando. Deus tratou muito, tem que tratar muita coisa ainda, mas assim, ficar perto de gente que vai te ajudar, de gente que vai te falar, ó, não faz isso, sabe? Não faz assim que é legal, ó, não fala, mano, você é menina. Até isso. Não fala desse jeito, não. Essas coisas eu pegava pra mim. Porque eu era uma moleca. Eu ficava na rua com os meninos jogando bola, entendeu? Então, entendeu? Pra mim, tanto faz. Eu falava qualquer coisa. E a questão de respeito também, sabe? Que é muito difícil, assim, pra mim. Quando você é menina, você adquire essa questão do respeito. Eu tive que aprender, assim, sabe? A me dar o respeito, porque apesar de eu ser moleque, eu era menina, no meio de um monte de menino. Então, eu tive que aprender a me dar o respeito, que era a questão de observar e olhar meus irmãos e falar, olha, eu não quero isso pra mim, isso aqui tem. Sim. E já ser diferente nisso, entendeu? E o resto eu fui aprendendo com as mulheres da igreja, com a Carol, com a Débora, com a Paloma, com a família da Paloma, a família de outras irmãs que passaram na minha vida, pastoras, né? Irmãs assim também que me ajudaram muito. E foi que me ajudou a estar aqui. E assim, você tem que ser muito humilde, não adianta. Não adianta. Se você não for humilde nessa hora, você não tem como você correr. Você não abre o coração, né? E confiar. Assim, você não precisa confiar em todo mundo, mas você tem que ter alguém que você confiar. Eu confiei no Roina dele naquela época. Falou e deu tudo certo, Carol. E tô aqui. Amém. Até Cris. hoje. Então, me fala uma coisa, Cris. Qual conselho você deixaria para as mulheres que já passaram ou passam por tudo isso que você passou? Pela vazio, pela perda, né? Pela falta da identidade. Qual o conselho que você daria para essas mulheres? Conselho? Se eu pudesse falar vários aqui, é confiar. Eu acho que você tem que confiar em Deus e não olhar para trás, assim, sabe? Eis que tudo novo se fez, né? Então, assim, o teu passado não tem mais o que você fazer com ele. Eu tenho aprendido muito. O passado serve só pra gente fazer o quê? Pra gente olhar, pegar as coisas boas, né? E aprender com as coisas ruins, né? E colocar sempre Deus em tudo, assim, em tudo. É o que tem me ajudado muito. Eu não consigo. Eu tô sempre aqui, sabe? Às vezes o desânimo quer bater. Bom, vocês me conhecem. É direto, o desânimo quer bater, mas assim, eu não consigo mais ficar sem Deus, assim, não consigo me ver sem Ele, é muito difícil, porque esse mundo ele tá perdidão, né? Então se a gente não se firmar nele, não tem como. É não olhar pra trás, sabe, não ficar querendo reviver coisa que já passou, sabe, com pessoas assim, Carol,
Débora. E se você não tem uma Carol, uma Débora, assim, que nem eu, tem que estar sempre colocando pra cima, que nem hoje mesmo, eu não queria vir. Gente, eu não quero vir, não quero vir. Ai, tá frio, não sei o que tem. Aí, Elô, já quero colocar um monte de empecilho. Já falando com a Débora, não, nós vamos, não sei o que. Ela não tem parada, gente. Carol, não, já cheguei, já tava tudo pronto o negócio. Eu falei, Jesus, vai ter que ir mesmo, não. Só vai, né, Cris? Só vai. É o que eu tenho aprendido com elas. Só vai. E é ir. Perder medo, assim, uma coisa que eu tenho aprendido muito. Não ter medo, assim. Se tiver medo, vai com medo mesmo. Que É assim, a ousadia e a coragem, isso. né? Porque, assim, é uma história muito difícil. Mas, e, assim, a gente acaba ficando com muito medo. Porque você fica pisando, né? Caquinho ali e fala, meu Deus, agora vai. Depois que Jesus entrou, Mudou. Deu Processo de mudança. Dá um caminho. Ele te dá um caminho, entendeu? Então é só seguir esse caminho. E não ter medo. Não ter medo. E não olhar pra trás mais. Não olha mais pra trás. Olhar pra trás só pra reconhecer, aprender e olhar as coisas boas que viveu. Só como testemunho. Amém, Cris. Amém. Glória a Deus pela vida da Cris. A gente louva a Deus por ela. E foi até uma experiência quando a Carol comentou no Momento Mulher Online que a gente ia fazer alguma coisa diferente, né? Aí eu chamei a Cris e falei, Cris, a Carol já conversou com você? Ela falou, sobre o quê? Ela falou, olha, vem vocês. Ela falou, eu não sei porquê, mas eu senti alguma coisa. Eu falei, o Espírito Santo já falou com você? Então foi uma confirmação e eu acredito que a história da Cris vai inspirar você. E se você é uma mulher que tem passado por algum trauma, algumas situações parecidas como a Cris já passou, essa falta de identidade, o vazio, a descrença, a falta de conhecimento do Pai, né? Então que você possa também receber essa mudança, assim como a Cris tem recebido, porque é um fato de essa transformação, ela é diária, é todo dia, é como ela citou aqui, né? Ela não deixa de estar na casa do Senhor, ela não deixa de servir, de buscar, porque é algo que é contínuo, não tem como ser só de vez em quando, né? Se for de vez em quando, a gente se enfraquece, né, Cris? A gente perde força, o medo toma conta, a coragem, ela vai embora. Então, assim, tem que ser constante. Mulher, que você tenha constância na sua vida, que sua identidade seja firmada, assim como a Cris tem tido a identidade dela firmada todos os dias, através da busca, através do relacionamento dela com Deus, através da oração, de ouvir a palavra. E eu sei que Deus, ele tem isso para você também. Que Deus abençoe você. Deus abençoe você, Cris, por você ter participado disso. E eu sei que não foi à toa. Eu sei que a sua história é uma história que edifica. E eu tenho certeza que edificou pessoas ouvindo esse testemunho. Deus abençoe você, meninas. Curta, compartilhe o vídeo, deixe um comentário se essa história inspirou você ou se você conhece uma mulher que precisa ser inspirada por esse testemunho. Compartilhe com ela, curta a nossa página, se inscreva no canal e fique por dentro de tudo o que está acontecendo. Deus abençoe, grande beijo!